Que Deus abençoe no mais doce nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo ler uma porção das Escrituras para uma breve meditação. Espero que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar ao ouvir, ao assistir este pequeno vídeo. Provérbios capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condena. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Nós vemos que o caminho do sucesso é a humildade. E a humildade é o que faz você parar, é o que faz eu parar para ouvir bons conselhos e muitas vezes até mesmo ser repreendido por estarmos agindo de uma maneira errada. Mas se realmente queremos ser bem-sucedido na vida, devemos ter a humildade para receber, saber ouvir, saber aceitar a correção quando percebemos que a correção ela produzirá resultados benéficos em nossa vida. Porque, na verdade, quem nos ama se preocupa. E o amor, ele é corretivo. Agora, o que impede muitas vezes uma pessoa ir bem na vida é o orgulho. Porque a própria Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda, mas a humildade vai diante da honra. Então você nunca perderá, eu nunca vou perder, por sermos humildes. Humildes é saber ouvir conselhos. Ser humilde é voltar atrás quando erramos. Ser humilde é não pensar que somos o dono da verdade, que sabemos tudo. Não. Ser humilde é simplesmente fazer com que o outro se sinta importante ao invés de você. Jesus, ele nos diz em São Mateus, capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz, nós temos o grande exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O próprio Jesus nos diz que é para nós aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós olhamos para a Bíblia em São João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele mesmo diz: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Observe que ele nos deu exemplo na questão do lava-pés, mas ele não nos deu o exemplo apenas nisso. Vemos
na verdade, a grande humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele Mestre e Senhor, Ele poderia muito bem dizer a Pedro, ou a Tiago, ou a qualquer outro discípulo: cinja em mim a toalha, e prontamente o discípulo faria, com uma certa satisfação. Ele poderia pedir para um deles pôr água na bacia, e eles fariam com alegria. Mas a Bíblia diz que ele mesmo levantou da ceia, tomou a toalha e cingiu com a mesma, depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Então, nós vemos que Jesus, ele não apenas pregou um sermão, mas ele viveu um sermão. Quando lhe injuriavam, ele não injuriava. Quando lhe acusavam, ele não se revoltou. A Bíblia diz que ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vemos que, com todo o poder que ele tinha em mão, ele não usou desse poder para humilhar, ele não usou desse poder para se enaltecer, mas ele é o nosso maior exemplo de humildade. E o profeta nos diz que, se realmente queremos subir, precisamos descer, porque o caminho para cima é para baixo. Parece um paradoxo, mas é uma realidade. Ele mesmo diz: mostre-me um homem que seja verdadeiramente humilde, uma igreja, qualquer pessoa. E ele diz: e eu te mostrarei uma igreja que realmente terá os favores de Deus nela, o poder de Deus nela. Então, se realmente queremos ter sucesso na vida, precisamos ter isso bem vivo em nosso coração. O caminho para cima é para baixo. Se você errou, tenha humildade de voltar atrás, corrigir os seus erros. Se você ofendeu alguém, seja humilde. Reconheça, porque a humildade nos leva a reconhecer os nossos erros e ela não nos deixa se exaltar pelos nossos acertos. A humildade não deixa nós pensar que somos melhor do que ninguém. A humildade coloca uma pessoa, por mais bem-sucedida que ela seja na vida, ela coloca no mesmo patamar dos demais. Então, o caminho para cima é para baixo. E, na verdade, a Bíblia diz: Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. O soberbo, o orgulhoso, a ponto do profeta dizer que o orgulho é como um ácido sulfúrico que vai corroendo uma pessoa por dentro. Isso resulta em queda, em morte. Terminando, nós temos um exemplo de um rei que foi bem-sucedido. Deus prosperou o seu reinado. Deus lhe abençoou de uma maneira muito tremenda. E ele pensou que, como diz o ditado, era o rei da cocada preta. Ele pensou que podia fazer o papel do sacerdote. Tomou incenso e entrou no templo. Isso não competia a ele. E 80 sacerdotes aconselharam este rei, o rei Uzias,
para que ele não fizesse aquilo. Mas o orgulho impediu dele ouvir os conselhos, não deixou ele atender o conselho desses homens. E por isso ele foi acometido de lepra. E a Bíblia diz que ele terminou seus dias em um leprosário. Então o orgulho resultará em morte. Ele simplesmente, se ele tivesse humildade e ouvisse os conselhos, ele evitaria terminar seus dias em um leprosário. Seja humilde. Pedimos a Deus para que Deus nos ensine o caminho da humildade. E nós só teremos, na verdade, só temos a ganhar com isso, se realmente formos humildes. Então, pedimos a Deus para que Deus nos ensine a ser humildes, não aquela humildade fabricada, mas aquela humildade que vem do coração, aquela humildade que te leva e me leva a reconhecer, não nos deixa nos orgulhar pelos nossos acertos e nos leva a corrigir os nossos erros, a voltar atrás, se for necessário, a pedir desculpa, a pedir perdão quando falhamos. Muitas vezes só podemos ser humildes com os de fora, mas e com os de casa? Você, como esposo, é humilde o suficiente para voltar atrás quando falha com sua esposa? Como pai, tem humildade de, ao errar contra seus filhos, de voltar atrás e dizer: me desculpe, meu filho, o pai não deveria ter agido contigo daquela maneira. Isso é humildade. E isso faz de você, faz de mim uma pessoa grande. Porque o que torna uma pessoa grande é justamente a humildade em seu coração. Pense nisso, irmão. Pense nisso, amigo que me assiste. Deus te abençoe. Esse é o desejo do meu coração.